Boa noite. Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom. Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: está tão difícil que é sufocante? A resposta é sim. Está demais, está um sufoco, está estrangulando. A realidade está muito pesada. Mesmo vendo todos os sinais positivos, otimistas, de redenção, conforme prometido e garantido, que a Geulah, a redenção está para chegar. Já vivemos a era messiânica, mas está para se revelar para o mundo inteiro, agora, já, a qualquer instante. Mesmo assim, começando pelo final dessa sirá, desse discurso racídico do Rebbe de Lubavitch, a situação hoje é realmente sufocante. Vamos ver a relação disso com a Parashá que temos essa semana, Parashat Mishpatim. Está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 26 de Sirot do Rebbe de Lubavitch. Essa primeira sirá da Parashat Mishpatim fala de várias leis ligadas a comércio, a danos, prejuízos, empréstimos, como a gente vai ver nesse episódio agora. Então, o Rebbe traz do final da Maserhet, tratado de Bava Batra, que é um dos tratados ligados às leis de comércio e de relações, sócios, empregados, etc. No último, a última Mishnah, na página Kuf Ein Hei, que é 175, né? A gente sabe que o tratado Bava Batra é o maior que tem em todo o Talmud, que é o mesmo número da maior Parashá da Torá, que é Nassó, e os Salmos, né, que está ligado com os Ketuvim, no Tanar, que é o Salmo 119, com 176 versos, e aqui 176 páginas. Então a gente está na página 175, e aí fala sobre aquele que faz um empréstimo, mas ele não tem garantias, não tem uma testemunha. Então, no final, nessa Mishnah, que é a última Mishnah, fala assim: se alguém apresentar a um devedor um documento escrito à mão pelo próprio devedor, afirmando que ele deve dinheiro, mas não tem testemunhas assinadas no documento, porque se tivesse testemunhas, não teria dúvida, e o devedor teria que pagar, mas o credor, quando tem esse documento que não está assinado por testemunhas, ele pode cobrar essa dívida apenas da propriedade não vendida, que não está com outro comprador que tomou ou que pagou, que comprou do devedor. E aí, depois fala que no caso de um fiador, né, essas leis estão ligadas com o fiador. O fiador é o garantidor, é aquele que está num documento que garante que, se o devedor não pagar pelo que deve, pelo empréstimo ou o que for, ele vai honrar esse compromisso, e isso garante, ele é um garantidor, o fiador, que o contrato, o negócio pode ser feito, porque ele banca isso e dá confiança para o credor emprestar o dinheiro ou fazer a transação. Então, no caso de um fiador cujo compromisso surgiu após a assinatura da nota promissória do contrato, o credor pode cobrar a quantia apenas também da propriedade não vendida do fiador, porque tem um elo fraco, porque o fiador só participou da negociação depois que já teve a assinatura da nota promissória do contrato. Aí depois, nessa Mishnah, conta um incidente que ocorreu, onde tal caso chegou até o Rabi Ishmael. O Rabi Ishmael disse que o credor pode cobrar a quantia de propriedade não vendida do fiador, como a gente falou, mas não da propriedade penhorada, que ele vendeu a outros. Então, ele tem menos força, poder de exigir a propriedade que já foi vendida pelo devedor, porque ele está faltando uma firmeza no contrato em relação ao fiador, em relação à testemunha ou qualquer outra situação no contrato firmado.
O Ben-Anas disse ao Rabi Ishmael: o credor não pode cobrar a quantia do fiador de forma alguma, nem da propriedade penhorada, que já foi vendida, nem mesmo da propriedade não vendida, porque ele não tem força para cobrar o credor, né? Porque o fiador só entrou depois na jogada, né? O Rabi Ishmael disse a ele: por que não? Ben-Anas respondeu para o Rabi Ishmael, porque deu um exemplo: se alguém estivesse estrangulando alguém no mercado, exigindo pagamento do empréstimo que ele fez, está estrangulando o devedor, o credor está estrangulando o devedor para receber de volta o que ele emprestou, e chega outra pessoa que vê ele fazendo isso, e aí essa pessoa diz ao agressor: deixe-o em paz e eu lhe darei o dinheiro que ele deve, que o devedor deve e que está sendo estrangulado. A pessoa que interveio, que é esse caso do fiador, garantidor, que fala: não estrangule porque eu vou te pagar, ela está isenta de pagar, segundo Ben-Anas, porque o credor não emprestou o dinheiro, em primeiro lugar, com base em sua confiança naquele que interveio. Ele já tinha emprestado antes. Mas o Rabi Ishmael faz o seguinte, ele fala: aquele que quer se tornar um sábio deve se envolver no estudo da lei monetária, dessas leis que a gente está falando aqui, nos tratados do Bava Batra, Bava Kama, na verdade começa, Bava Metzia, Bava Batra, as leis ligadas às leis monetárias no judaísmo traz uma inteligência que torna a pessoa sábia, pois não há maior disciplina na Torá, e é como uma fonte que flui. E ele acrescentou: aquele que quer se envolver no estudo da lei monetária deve atender, ou seja, deve se tornar um discípulo do Shimon Ben-Anas, com quem ele acabou de discutir. Na Guemará, no final da página 176a, que é quando termina realmente o tratado, como a gente falou, o número 176, apesar do Rabi Ishmael ter elogiado o Ben-Anas, que quem quer se tornar um sábio de verdade vai aprender e seguir o Ben-Anas, e o Ben-Anas falou diferentemente dele em relação à lei do fiador, que segundo Ben-Anas não pode pegar nada do fiador porque ele não entrou de fato na jogada. A Alahá fica como Rabi Ishmael. Mesmo que tenha elogiado Ben-Anas, a Alahá fica como ele, o Rabi Ishmael, e não que nem Ben-Anas. Como está escrito: Amar Abba Bar Hana, Amar Rabi Yochanan, Afal Pishekiles Rabi Ishmael es Ben-Anas, apesar de ele ter elogiado Ben-Anas, Alahá Kemotó, como Rabi Ishmael. Depois a Guemará continua e pergunta qual seria a opinião do Rabi Ishmael no caso do devedor estrangulado que a gente falou, né? Lembrando a situação: tem uma pessoa que deve, ela está no mercado andando tranquilamente, o credor vem atrás dele querendo exigir que essa pessoa pague o que deve e começa a estrangular: paga, paga, paga. Chega outra pessoa, como se fosse um fiador que vai garantir: não faça isso, não o mate, não o sufoque, não o estrangule, eu vou te pagar o que ele deve. E aí quem está estrangulando, que é o credor, solta o devedor, e aí a questão é: pode ou não pode cobrar do fiador, aquele que falou: para de estrangular que eu vou te pagar, sendo que antes ele não estava, né, no contrato ou no empréstimo que foi feito, ele só veio para salvar para que não fosse estrangulado. Então qual a opinião do Rabi Ishmael? E aí fala sobre isso, né? E Alahá fica como sendo Rabi Ishmael, a gente vai falar mais em detalhes na sequência. A pessoa que interveio, será que queria pagar mesmo a quantia ou só salvar o devedor que estava sendo estrangulado? Um fiador geralmente não exige um ato de aquisição para ser obrigado a pagar. Essa é a opinião fundamental. A Guemará conclui, e a Alahá é que um fiador, né, alguém que está garantindo, que está entrando, é uma terceira pessoa entre o credor e o devedor. É alguém que garante. Um fiador que aceita a responsabilidade pelo empréstimo no momento da doação de dinheiro, que ele está dando dinheiro, ele está fazendo um ato, não requer um ato de aquisição, porque ele já está envolvido no negócio.
Mas se ele aceita a responsabilidade após que já foi doado o dinheiro, aí tem que ter um ato de aquisição para ele realmente entrar efetivo na jogada e se comprometer. Quer dizer que o fiador que pede para parar o estrangulamento não é obrigado a pagar se não tem um ato de aquisição, porque ele entrou depois da jogada. E assim, Adanalar Get Pashut, que é o último capítulo do Bava Batra, o Sdika lá, Masechet Bava Batra, assim termina a Masechet do Bava Batra, que é muito sintomático, como a gente vai ver em seguida. No Talmud Yerushalmi tem essa mesmo tratado, a mesma discussão, a mesma questão, e fala assim, Benanas, disse a ele, etc. Rabi Yassa, em nome do Rabi Yohanan, diz que, embora Rabi Ishmael tenha elogiado Benanas, como estava também no final do Talmud babilônico, ele elogiou apenas por seu argumento, do jeito como ele coloca. Mas, na prática, Rabi Ishmael não segue o Benanas. O Shimon Bar Abba, em nome do Rabi Yohanan, diz, também no caso da pessoa estrangulada, que a gente queria saber qual a opinião do Rabi Ishmael em relação à pessoa estrangulada. Pessoa estrangulada, a prática segue o Rabi Ishmael. A Alahá é que nem o Rabi Ishmael. O Rabi Yossi diz que uma pessoa que pegou outra no mercado para matá-la, né, como o caso que foi para estrangular, né, o credor em relação ao devedor, quando entra uma terceira pessoa que vem e diz, deixa ir e eu pagarei, o credor que estava estrangulando coleta do fiador, que garantiu que pode pegar dele para parar de estrangular. Mas não de quem é o devedor que pegou emprestado. O Bnei Moshe entende que o Rabi Yossi, aqui no final do tratado Yerushalmi de Jerusalém, em Israel, do Bava Batra, está questionando o que aquele que falou para soltá-lo, porque ele pagaria, se ele o fez só para salvá-lo, pela mitzvah. Não, eu não quero, estou vendo alguém que está estrangulando um outro judeu, eu não quero que ele faça isso, então eu falo qualquer coisa, mas não estou querendo pagar de verdade, eu quero só que ele pare. A conclusão seria que Yerushalmi seria como o Bavli, né, o Talmud de Israel, de Jerusalém, e o Talmud babilônico, é a mesma opinião, mas não como Rabi Ishmael, pelo qual o garantidor se obriga a pagar mesmo sem ter feito alguma aquisição formal, que é a opinião do Rabi Ishmael. Faz mais sentido entender as palavras do Rabi Yossi, seguindo o que foi falado em relação ao que está para ser sufocado, que a Alahá é como o Rabi Ishmael. Rabi Yossi termina o tratado seguindo a opinião do Rabi Ishmael, que ele não precisa fazer um ato de aquisição. O fiador automaticamente está obrigado a pagar pelo que ele se comprometeu ao ver uma pessoa estrangulando a outra. A questão básica é se o fiador garante e é obrigado a pagar mesmo sem uma aquisição formal, depois de um contrato, algum tipo de transação que garante o fiador a responsabilidade por pagar. O Nimukei Yosef e o Rabbeinu Gershom, no final do tratado, explicam parecido, que o credor pode alegar que se não fosse o fiador que interveio para poder salvar, ele não teria emprestado e não teria deixado de estrangular. Tem também um lado interessante, que o fiador tem um proveito do fato que a sua garantia fez a diferença para que o empréstimo saísse ou para que ele parasse de estrangular. Então ele tem algum proveito e ele deve então ter uma obrigação, porque ele teve um proveito dessa situação. Essas duas opiniões fazem diferença com relação ao que está para ser sufocado, é esse caso. Vamos lá, vamos analisar. Se o motivo é porque quando o fiador fala que ele vai pagar, ele ter falado isso, o dinheiro que ele assegurou que ele vai pagar, garantiu a transação de evitar que tenha o estrangulamento, o sufoco. Nesse caso, não adianta, pois o credor não deu nada para o devedor, por conta do fiador. Ele não fez nada porque o fiador depois ia falar, etc. Então não adianta, porque ele não teve nada que o fiador tenha feito na prática para viabilizar o empréstimo que o devedor pegou com o credor. Mas se a obrigação é por causa do proveito que o fiador vai ter,
com o sucesso, né, que ele interveio, então o fiador realmente é obrigado, porque o sucesso aconteceu e então a dívida que ele tem é genuína. Essa é a base da diferença da conclusão do Talmud da Babilônia e do Talmud de Jerusalém de Israel. Que no caso do que está para ser sufocado, quando o fiador se torna obrigado, sem ter um ato de aquisição ou não. Qual é a diferença? O Bavli, Babilônia, o Talmud da Babilônia, tem a linha que segue também o Nimukei Yosef e Rabbeinu Gershom, que o fiador tem um proveito, mas não é suficiente para obrigá-lo, pois não determinou o empréstimo feito antes, inclusive. No caso, o Yerushalmi é diferente. O que importa é o resultado. O resultado teve o sucesso que foi obtido, que ele parou de estrangular. Foi graças ao fiador, então ele tem que pagar por isso. Isso marca uma diferença geral que tem entre os dois tratados, o da Babilônia e o de Jerusalém. A obrigação do fiador depende do comportamento geral das pessoas. Como a Laká fala, como que as pessoas, essa palavra tem esse significado nessa terra, então ela vale. Né? Se não tem numa outra, ela não vale naquela outra. Então, se os comerciantes costumam se comprometer mesmo sem ter um ato de aquisição, então vale esse costume. No Talmud, em Sanhedrin, é falado que a responsabilidade de cada um do povo, um pelo outro, né? Arevim zelazé, um é responsável pelo outro, né? Como um fiador do outro, né? Que responsabiliza, começou com a entrada em Eretz Israel. Então está ligado o Arev, o fiador, a responsabilidade, a garantia, a obrigação de pagar é quando a gente está em Eretz Israel. Então, no caso do Bavli, não tem essa obrigação de pagar, de ter um ato. E no caso do Yerushalmi, sim, porque a gente tem a obrigação que está lá. Segundo Rogatchover, então, quando estamos como uma única existência, que é em Eretz Israel, tem esse grau máximo de fiador e garantia. Na Babilônia, que é fora de Eretz Israel, assim como em todos os lugares, como no Brasil, Estados Unidos, Rússia, Austrália, onde for, quer dizer que é fora de Eretz Israel, não tem, por exemplo, jejum público, porque não tem esse conceito de coletividade, de um estar responsável pelo outro. Então precisa um ato na prática para expressar essa responsabilidade. Por isso vemos em Eretz Israel, na terra de Israel, na terra santa sagrada, até hoje o grau de sacrifício e comprometimento de cada um pelo outro, pelo bem-estar ou pelo fim do sofrimento, como a gente viu, como a gente vê, em relação ao que vale para o mundo inteiro, em relação aos reféns, mas em particular, né, o que se vive na Praça da Paz, nas manifestações, etc., na comoção que tem em relação a cada um do povo pelos reféns, como tem no mundo inteiro, mas em especial em Eretz Israel. Essa responsabilidade que tem um com o outro, como está em outro lugar no Yerushalmi, é como duas mãos de um único corpo. Então elas sentem igualzinho tudo que acontece uma com a outra. Todos os três tratados, chegando ao final, é como se fosse um só, que é Nezikin, tá ligado? Com prejuízos, com danos, com questões que acontecem com cada um. Espiritualmente está ligado com o exílio, com a galuta, que é o maior sofrimento, é o maior prejuízo, é o maior dano que a gente tem ao nosso povo. O outro lado, adversário, nos prejudica no nosso serviço para Hashem. O nosso estudo dessas alahot neutralizam e analisam como a gente vence essas forças contrárias. Então são três partes que estão também ligadas com as três Geulot, né? A Geulá da Babilônia, né, que foi em Purim, depois a de Parás, Madai e Yavan, e agora de Edom, que é essa última Geulá, que a gente vai ter a edição final completa, definitiva. Que está ligado também aos três Batei Mikdash, aos três templos sagrados. E, na verdade, os três são uma coisa só, é uma mesma casa, é o mesmo lugar. A destruição que teve não é porque eles se anularam, as casas, os Batei Mikdash, mas é como se fosse uma garantia, que eles foram levados, e a garantia está íntegra. Estão temporariamente nas mãos do credor. O tratado do Bava Batra é então ligado à última redenção, porque é o último tratado. É o nosso terceiro Beit HaMikdash, que vai vir agora, se Deus quiser,
com a redenção completa, definitiva, verdadeira. Essa é a diferença do começo do tratado para o fim. No começo é sobre sócios que querem fazer uma partição no terreno. São sócios, mas eles querem regularizar e tem uma partição. Espiritualmente, quer dizer que os sócios somos nós e Hashem, a gente é como sócio. E a galuta, o exílio, é essa partição que separa a gente, que bearola, como se fosse possível, a gente de Hashem. Entretanto, no final, que é o fim da galuta, é o fim do exílio, é o fim do tratado do Bava Batra, temos as leis do fiador, aquele que garante. Quem é o nosso fiador? Hashem. Que indica que a união será revelada entre nós e Hashem. Através do nosso comportamento indesejável durante a galuta, durante o exílio, ficamos devedores para o lado adversário. Mas como somos o povo ligado com Hashem, Hashem se torna o nosso fiador e ele se obriga a pagar a nossa dívida. Ele não deixa que a realidade nos sufoque. Ele vai lá e nos defende. E ele pega para si a garantia de pagar nossas dívidas. Justamente nessa época da escuridão que aumentou, duplicou, se multiplicou, como a gente vê claramente, principalmente depois de 7 de outubro, tornou-se sufocante. A escuridão realmente, a dificuldade é sufocante, é demais, não dá para aguentar. Como fala no final do Tratado de Sotá também, no Talmud da Babilônia, todos os indicadores que a gente está vendo, como as coisas estão piorando, e guerras, e crise econômica, e dificuldades, e vai acabando um monte de coisa boa, e vai se multiplicando as coisas ruins, e a chutzpah que aumenta, como no final do Tratado de Sotá, está muito difícil agora, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nesse caso, os dois concordam, o Talmud da Babilônia e de Israel, de Jerusalém, que no caso do sufoco, Alahá é como Rabi Ishmael. Rabi Ishmael é o Kohen Gadol, é o Ish Hesed, é um homem de bondade. Hashem garante e paga nossas dívidas e nos salva do estrangulamento, mesmo sem fazer um ato de aquisição, porque já é intrínseco isso. Ele é o nosso fiador, ele é o nosso garantidor. A diferença é apenas no modo da obrigação. Quando é fora de Eretz Israel, que a galuta é muito mais pesada, como a gente vê aqui agora. E a união não é tão revelada. E a gente pede para Hashem se comprometer de todos os modos. Em Eretz Israel a cidade é mais clara, entre a gente e Hashem, é mais revelada. Mas em todo caso a gente grita, todos, Ad Matai, até quando? Que seja agora já a redenção completa, verdadeira, Mashiach, now.